ouvir o que Jesus falou e o que Jesus fez na palavra. É isso que edifica a igreja. Marcos capítulo 4, versículo 35. Enquanto você está localizando, eu percebi uma característica bonita em muitos irmãos aqui, e muita gente anota a mensagem toda, então vai ter muita coisa para você anotar nessa mensagem. Se você gosta de anotar, pode preparar a caneta aí. Antes de nós lermos, eu quero só te dar um aviso que vai te abençoar. Na saída, eu estarei lá, você vai encontrar o material que eu estou disponibilizando para melhorar o seu conhecimento, para edificar a sua vida, que são os meus 2 últimos livros que eu escrevi, que é O Moldar de Deus como Barro nas Mãos do Oleiro, que eu trato sobre Jeremias 18, aquela passagem onde Jeremias desce na casa do oleiro, e aqui eu explico que o barro precisa não é de um milagre, é de um processo. O que ele precisa é se submeter à mão do oleiro para o oleiro fazer dele um vaso. É semelhante à lagarta, que precisa não de um milagre, a lagarta precisa de um processo. O processo da lagarta é o casulo, onde ela faz a metamorfose. É semelhante à semente. A semente ela não precisa de um milagre, ela precisa de um processo, ser plantada na terra, para então virar um broto e depois uma grande árvore. Então, às vezes, a gente busca um milagre, quando o que a gente precisa é se submeter ao processo de Jesus na nossa vida, para Ele fazer o que Ele quer fazer em nós. Então, esse livro aqui vai desconstruir muito de certos orgulhos que a gente tem, e vai nos dar uma boa dose de humildade para a gente se submeter à boa vontade de Deus. E eu tenho o meu mais novo livro lá, que é O Sonhador, lições bíblicas para transformar sonhos em realidade, que eu falo sobre José. E você sabe que José foi vendido, José foi escravizado, José foi caluniado e foi preso. Mas nós não conhecemos o José do Antigo Testamento como José o vendido, José o caluniado, José o presidiário. Nós conhecemos José como José o sonhador. José o... Sabe por quê, irmãos? Porque nenhum sofrimento foi mais forte que os sonhos de Deus na vida de José. Eu não sei o que você já experimentou de sofrimento nesse ano e na tua vida, mas eu sei que os teus sofrimentos não serão mais fortes que os sonhos de Deus para você. Então, se você quer aprender sobre sonho, eu falo aqui a respeito de muitas coisas, vai te edificar muito. Passa lá e adquire cada livro por um valor simbólico de R$20. Se você quiser levar os 2, eu faço uma promoção, os 2 por R$30. Amém? Meu Deus, o amém foi fraco, amém? Passa lá, esse aqui é de presente para o meu amigo pastor César. Diga glória a Deus pela vida do seu pastor aí, irmão. Evangelho por Marcos, capítulo 4, versículo 35, para a nossa reflexão, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. O texto que está diante de nós nessa oportunidade faz parte do final de um discurso ou de uma longa pregação de Jesus. O capítulo 4, a partir do verso 1, se você tiver com a Bíblia aberta e você quiser voltar no capítulo 4 a partir do verso 1, você vai entender um pouco desse contexto aqui. E é importante, para entender o texto, você entender o contexto. O contexto é um contexto de ensinamento. O capítulo 4, verso 1 diz assim: E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava na terra o ouvindo. Jesus começou a pregar o evangelho, e a Bíblia diz que de dentro do barco ele começou a anunciar a mensagem do reino. Provavelmente quando ele iniciou, era o início da manhã, e ele ficou o dia todo dentro do barco pregando o evangelho. Aqui no capítulo 4 de Marcos, Jesus conta 4 parábolas. A primeira parábola é a parábola do semeador que saiu a semear, e a segunda parábola é a parábola daquele que acende uma lamparina ou uma candeia e coloca num lugar de destaque para iluminar toda a casa.
A terceira parábola que Jesus conta é a parábola da semente que caiu na terra e cresceu de forma repentina e rápida, surpreendendo a todos. E a última parábola é a parábola onde Jesus compara o reino de Deus a um grão de mostarda. Quando ele encerra as pregações ou as parábolas, após passar o dia ensinando, a Bíblia diz que ele dá uma ordem expressa aos discípulos. Ele diz assim: entrem no barco e vamos para o outro lado. Nas palavras de Marcos, passemos para o outro lado. Quando Jesus dá essa ordem, imediatamente a atitude dos discípulos é muito favorável. O texto diz, se você tiver com a Bíblia aberta, no capítulo 4, verso 36, diz assim: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava, no barco, e havia com eles também outros barquinhos. Aqui a gente já percebe, de forma expositiva, 3 lições para a nossa vida aqui. A primeira é que quando Jesus deu uma ordem, que era também uma promessa, passemos para o outro lado, a primeira coisa que a gente percebe é que os discípulos, para cumprir essa ordem, tiveram que se despedir da multidão, tiveram que dizer para a multidão tchau, tiveram que dizer até para a multidão, tiveram que dizer tchau para a multidão. E a gente precisa entender que para nós vivermos o Evangelho, para nós cumprirmos as ordens de Jesus, a gente vai também ter que despedir de certas multidões, de certos hábitos, de certas manias e até de certas amizades que nos empurram para aquilo que não é a vontade de Deus para a nossa vida. E a gente precisa estar atento a isso. Evangelho é também despedida. Você precisa despedir de desejos carnais, você precisa despedir de impulsos que te destroem, você precisa estar pronto para isso. Jesus disse: quem quiser vir após mim, que negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então os discípulos despedem-se da multidão. Logo após despedir da multidão, uma outra atitude importante que eles tomam é que eles recebem de Jesus uma ordem: passemos para o outro lado. E eles entram no barco que Jesus estava, ou seja, eles não querem cumprir uma ordem de Jesus sem Jesus, eles querem cumprir uma ordem de Jesus com Jesus, e isso faz toda a diferença. Isso é maravilhoso, porque eu tenho percebido que muita gente nesse tempo está querendo cumprir ordens de Jesus sem Jesus, e é importante você cumprir as ordens de Jesus, é importante você se envolver com as demandas das ordens de Jesus, mas mais importante ainda é você se envolver com o próprio Jesus. Eu tenho percebido um sentimento de muito ativismo religioso em muitos lugares, e a gente precisa entender uma coisa, é que Deus não procura ativistas, Deus procura verdadeiros adoradores. Aleluia. A gente precisa entender que é bom a gente se envolver com a igreja. Eu sou um crente igrejeiro, eu estou todo dia na igreja, mas melhor do que se envolver com a igreja de Jesus é se envolver com o Jesus da igreja. Melhor do que se envolver com a obra de Deus, o que é bom e o que nos desenvolve, é se envolver com o Deus da obra. Deus te trouxe aqui para te dizer: se envolva com o máximo de coisas que você puder, mas não se esqueça de se envolver mais ainda com o dono da igreja, com Jesus Cristo. Então os discípulos entram no barco que Jesus estava, e nisso que eles começam a travessia, imediatamente eles vão sendo seguidos por outros barquinhos. Isso é importante também, porque sem perceber, os discípulos se tornaram, tendo Jesus no barco, uma referência de travessia. Eles eram seguidos por outros barcos, e eu não sei se você já percebeu isso, mas é uma boa notícia para quem tem Jesus no barco. Mesmo sem perceber, você não vai se tornar, você já se tornou uma referência de Deus nesta terra. Irmãos, isso é especial, e eu não sei se já aconteceu contigo, mas é um sintoma de que Jesus está no teu barco, de você chegar numa determinada rodinha e alguém dizer assim: muda de assunto porque ele é crente. Ou você chegar num determinado lugar e alguém falar: muda de assunto, vamos cortar esse assunto porque ele é da igreja, porque ele é da igreja. Ou até de alguém apontar para você assim, de um jeito bem veemente, e falar: você é crente, não pode fazer isso não. Você é de Jesus, não pode falar isso não. Não sei se já aconteceu isso contigo. Já aconteceu contigo ou só aconteceu comigo, irmão? Com certeza já aconteceu. Isso é um sinal de que as pessoas estão olhando para você e estão vendo Jesus no seu barco, Jesus na sua vida. Merecia um glória a Deus mais empolgado da sua parte, porque eu vim profetizar que as pessoas vão ver Jesus no seu barco e vão querer este mesmo Jesus no barco delas.
Eu vim profetizar para quem crê essa noite, que a sua família vai ver Jesus no seu barco e vai querer este mesmo Jesus no barco deles. Eu vim profetizar que os teus amigos do ambiente de trabalho vão ver Jesus na sua vida e vão querer este mesmo Jesus na vida deles. Eu profetizo que você vai ser um canal de bênção e de salvação para muita gente, porque Jesus está no seu barco, glória a Deus. Então os discípulos se tornam com Jesus no barco uma espécie de referência. E a Bíblia diz que eles vão lá navegando. De repente acontece algo. E eu quero me deter um pouco falando sobre isso. É que vem um grande temporal de vento. E acontece uma grande tempestade. Certamente você já ouviu 1 milhão de mensagens sobre tempestade. Já ouviu muitas mensagens. Mas de todas essas mensagens que você já ouviu, certamente você já ouviu esses 4 pontos aqui, que Deus está me usando essa noite para lembrar você. Tem 4 coisas que você precisa entender sobre toda tempestade, para que você tenha a postura adequada diante delas. A primeira coisa é que tempestades são inevitáveis. Não dá para, se você trabalha com o mar e na navegação, um dia não enfrentar uma tempestade. Mas cedo ou mais tarde você vai enfrentar uma tempestade. A primeira coisa que eu quero que você aprenda sobre tempestades é que elas são inevitáveis. Então eu vim te acalmar e te dizer, não precisa ter pressa, um dia você vai enfrentar uma tempestade. Todos nós um dia vamos passar por momentos de aflição, por momentos de dor, por momentos de traição, por momentos de derrota, por momentos de fracasso, por momentos de angústia, por momentos de perda. Eu não sei quem espalhou por aí que é só aceitar Jesus que dá tudo certo, porque essa não é a proposta do Evangelho. Não sei quem espalhou por aí que se você for crente vai dar tudo certo sempre na tua vida, porque essa não é uma realidade da caminhada cristã. Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, aleluia. Então você precisa entender que na vida a gente tem dor, na vida a gente tem momentos de angústia. Você precisa entender uma coisa, a vida não é indolor, você vai passar por momentos de dor. Então tempestades são inevitáveis. Agora, já que tempestades são inevitáveis, que postura eu tenho que ter diante desse entendimento? Eu preciso ter a mesma postura que Paulo tinha em Filipenses 4, 12 e 13, quando ele diz assim, eu sei ter em fartura e sei padecer necessidade, eu sei ter em abundância e sei viver na escassez. Paulo disse, em todo modo, em toda maneira eu estou instruído. E ele encerra com um texto que a gente gosta muito, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia, o que Paulo está dizendo é o seguinte, se vier tempestade, Jesus me fortalece, se for bonança, Jesus me fortalece. Eu profetizo um fortalecimento de Deus para a tua vida espiritual, em nome de Jesus, para você enfrentar todas as situações. Então a primeira coisa que você precisa entender sobre tempestades é que elas são inevitáveis. A segunda coisa que você precisa entender sobre tempestades é que elas são imprevisíveis. Não dá para prever com 100% de assertividade quando uma tempestade vai acontecer. Lá no Rio de Janeiro tem uma região que a gente chama de região dos lagos. E na região dos lagos, a cidade favorita da minha esposa é Búzios. Ela gosta muito, é uma cidade muito bonita. É uma das mais bonitas do estado do Rio de Janeiro. E aí eu lembro que há um tempo atrás eu comprei um pacote para passar um final de semana em Búzios, pastor César. Pastor Humberto, eu me lembro que eu comprei o pacote e eu falei para minha esposa, olha no clima-tempo e vê um final de semana que esteja de sol, para nós marcarmos as diárias nesse final de semana, para não acontecer de a gente chegar lá e estar chovendo, porque Búzios é uma cidade de praia e só tem graça se tiver sol. E aí ela viu, tirou um print, mandou o print para mim, isso era uns 15 dias antes, mandou o print para mim e falou, é esse final de semana. Falei, então liga lá e marca, vai ser uma benção, vou levar as crianças. E nessa eu levei até a sogra, irmão. Foi uma bênção. E aí eu me recordo que eu botei todo mundo no carro e a gente foi empolgado quando chegou o dia. E aí quando eu cheguei em Búzios, para minha infelicidade, eu não sei se foi a sogra que não foi muito bem-aventurada nesse dia, mas estava chovendo, irmãos. E eu fiquei 1 dia e meio dentro da pousada, irado com o clima-tempo, porque ele tinha previsto sol e choveu. Ali eu percebi que nem com o advento da tecnologia dá para prever com 100% de assertividade quando uma tempestade, quando uma chuva vai acontecer, porque isso você precisa entender, não dá para você saber com 100% de assertividade quando uma tempestade
tempestade vai acontecer. Quem é que no começo do ano diria que ia acontecer no mundo que aconteceu esse ano, irmãos? No começo do ano já tinha coronavírus lá na China. Só que a gente olhava pela televisão e dizia, não, isso é uma doença de chinês, porque eles comeram um morcego que não estava muito bem preparado, e aí passou a doença do morcego para eles, e isso não vai chegar aqui, mas acabou que tomou conta do planeta inteiro. Ninguém conseguiria prever. Agora, a postura que você tem que ter diante disso, de saber que tempestades são imprevisíveis, é que embora você não saiba quando uma tempestade vai acontecer, o teu Deus já sabe de todas as coisas. Merecia um glória a Deus mais empolgado da sua parte. Eu vim te dizer que você não sabia, mas Deus já sabe de tudo. Oh, glória a Deus. O teu Deus não é pego de surpresa, aleluia. Ele já sabe de todas as coisas. Eu vim profetizar para alguém que crê essa noite. Acalma a tua alma, Deus já sabe de tudo. Ele sabe o dia que começou e já determinou quando vai terminar essa tempestade. Aleluia. Tempestades são inevitáveis, tempestades são imprevisíveis. A terceira coisa que você precisa entender sobre tempestades é que tempestades também são incontroláveis. Por quê? Porque não dá para controlar uma tempestade humanamente falando. Humanamente falando, não tem nenhum método tecnológico ou científico que você consiga controlar a força do vento, ou das ondas, ou do mar. E qual é a postura que você tem que ter também diante disso? Saber que a tempestade é incontrolável. Mas guarda uma coisa que eu vou te falar. Não dá para controlar a tempestade. Não dá para controlar o vento. Não dá para controlar a onda. Mas dá para controlar as tuas palavras no meio da tempestade. Dá para controlar as tuas atitudes no meio da tempestade. Tem muita gente que com atitudes equivocadas, com posturas erradas, acaba piorando a situação. Deus te trouxe aqui para te dizer que você não controla o vento, mas controla as tuas atitudes. Não chute o balde, a tua bênção pode estar nesse balde aí. Não desista do barco, o milagre pode estar escondido dentro desse barco. Deus te trouxe aqui para te dizer essa noite, vigia com as tuas atitudes, porque a tempestade vai passar, mas o que eu te prometi vai se cumprir, e ainda está de pé. Então se controle. Se controle no meio da tempestade. A quarta lição que a gente precisa entender sobre tempestade, e eu não vou te cansar essa noite, é que além de inevitáveis, imprevisíveis e incontroláveis, tempestades também são instrutivas. Toda tempestade ensina alguma coisa. Toda tempestade traz consigo uma instrução, traz consigo uma lição. A tempestade é pedagógica. Repete comigo, a tempestade, mais alto, a tempestade é instrutiva. Qual é a lição, Bruno, que os discípulos aprenderam na tempestade aqui em Marcos 4? Simples, foi a lição da dependência. Por quê? Porque quando Jesus falou, vamos para o outro lado, Pedro tomou a frente do timão, João tomou a frente de uma outra área estratégica, os discípulos foram dominando as áreas estratégicas do barco, porque dos 12, pelo menos 6 eram pescadores, e Lucas 8:22 é o paralelo de Marcos 4, diz que quando Jesus entrou no barco, os discípulos começaram a navegar. Então dá a entender o seguinte, que quando Jesus falou, vamos para o outro lado, os discípulos tomaram conta das partes estratégicas do barco, como quem diz assim, de pregação o senhor entende, mas de navegação é com a gente chega do outro lado. Aí a tempestade vem para ensinar aos discípulos que a despeito da expertise deles, a despeito da capacidade deles, a despeito das qualidades deles, não dá para confiar só na própria qualidade, você precisa confiar na graça de Jesus para atravessar. Oh, aleluia! Eu sinto uma graça para dizer para alguém aqui, você é muito bom naquilo que você faz, você tem inteligência, você é preparado, você estudou, você tem lá a sua capacidade e expertise que você adquiriu com o tempo, mas eu vim te dizer uma coisa, o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor, glória! Oh, aleluia! Uns confiam em carros, diz o salmista, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Eu vim profetizar para alguém aqui, dependa de Jesus que o milagre acontece, que a travessia dá certo. Não confie só na sua capacidade, isso pode ser uma armadilha para você.
A gente vive na geração dos coachings. E eu não tenho absolutamente nada contra quem é coach. Eu acho até que tem muitos que fazem um papel muito relevante e tem muita gente boa, em todo segmento tem. Mas tem também muita gente chata. Você já viu aqueles posts de Instagram? Você está vendo essa mansão aqui atrás? Arrasta para cima para ver como é que eu consegui. É chato demais isso. E o grosso da mensagem de muitos coaches é essa: é instigar a autoconfiança. É instigar a autoconfiança, porque eles entendem que quando você é autoconfiante, você rompe com crenças limitantes e que o potencial todo está em você. Mas a grande questão essa noite é que você não está numa palestra de coaching. E eu não sou coaching. Eu sou pregador do evangelho e profeta. E eu vim te dizer que é bom você ter autoconfiança numa medida, mas é bom você confiar mais na bondade e na graça de Deus do que na tua capacidade. Aleluia, eu vim dizer para alguém aqui essa noite, quando o assunto é reino de Deus, a dependência é a chave que abre a porta da providência de Deus na sua vida. Me ajude a pregar e sem tocar, diga para essa pessoa que está ao seu lado: a dependência é a chave que abre a porta da providência. E eu te provo isso na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que Gideão tinha 32 mil no exército, e Deus falou: reduz o exército. Aí Gideão reduziu de 32 mil para 10 mil, de 10 mil para 300, olhou para Deus e falou: Senhor, o inimigo são 100 mil, a gente só tem 300, e Deus falou: é agora que eu vou dar vitória, porque vocês não estão dependendo da capacidade de vocês, mas da minha capacidade, do meu poder sobre a vida de vocês. Eu vim dizer uma coisa para alguém que entrou aqui essa noite e está dizendo: pastor, eu só tenho Deus. Você tem a pessoa mais importante de todas. Oh, irmão, estou sentindo a presença de Deus aqui. Levanta as duas mãos para receber essa palavra. Dependa de Jesus, que a providência vai chegar, que o milagre vai acontecer. Dependa de Deus, que a provisão vem. Dependa de Deus. Então a tempestade ensinou a lição da dependência. Imediatamente eles foram até Jesus: mestre, não se te dá que pereçamos? Aí Jesus levanta, e é maravilhoso que a Bíblia diz, ele se levanta, repreende o vento, e diz ao mar: cala-te, aquieta-te. Na mesma hora o texto diz: houve uma grande bonança. E eu só vou falar isso porque está no texto. Houve uma grande... É interessante que o verso 37 diz: e levantou-se um grande temporal. Aí o verso 39 diz: e houve uma grande bonança. Você tem que aprender essa lição básica. Se o temporal é grande, a bonança também vai ser grande. Eu vim profetizar para quem crê. O temporal que a gente está passando é grande, mas eu creio que vem um tempo de grande abundância sobre nós, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, você precisa entender isso para o resto da sua vida e levar isso com você no seu coração. O que determina a altura do monte é a profundidade do vale que você enfrentou. O que determina o tamanho da bênção é o tamanho da luta que você enfrentou. O que determina o tamanho da vitória é o tamanho do preço que você pagou. De repente você entrou aqui, está num grande temporal. Eu vim te acalmar e te dizer: se prepara, porque esse grande temporal é prenúncio de uma grande bonança e de uma grande vitória de Deus na sua vida. Aleluia. Então há uma grande bonança. Aí os discípulos ficam embasbacados, de olhos arregalados, e Jesus olha para eles e diz: por que é que vocês estão tão medrosos? E por que é que vocês não têm fé? Por que é que vocês não têm? Se Jesus perguntou por que é que vocês não têm fé, é porque eles tinham motivos para ter fé. Se Jesus falou por que é que vocês não têm fé, é porque eles tinham razões para ter fé. Amém ou não amém? É óbvio. Preste atenção, eles tinham 4 motivos para ter fé. Quantos motivos para ter fé? O primeiro deles é que Jesus passou o dia pregando. E a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a primeira razão que eles tinham para ter fé é que eles não passaram o dia ouvindo Bruno Fernandes, porque eu sou muito ruim. Eles passaram o dia ouvindo Jesus Cristo de Nazaré.
Ah, irmão, você já imaginou isso? Ouvir o próprio Jesus falar? Que coisa maravilhosa, que privilégio que eles tiveram. E eu vim dizer para você essa noite, você não ouviu Jesus em carne, mas você já ouviu palavras de Jesus, e é isso que você tem que colocar em prática lá fora, e é isso que vai fazer você crescer em fé. O nosso problema é que a gente ouve a palavra aqui dentro e não pratica lá fora. Deus te trouxe aqui para te dizer, coloca aquilo que você tem ouvido em prática, viva uma vida de fé em nome de Jesus. Primeira razão que eles tinham para ter fé, eles tinham a pregação da palavra, passaram um dia ouvindo a palavra. A segunda razão que eles tinham para ter fé, é que quem foi que falou vamos para o outro lado? Foi Judas? Foi Pilatos? Quem falou vamos para o outro lado foi? Isso é especial, irmão. Não foi um homem qualquer, quem falou vamos para o outro lado foi Jesus. E se Jesus falou, pode descansar, porque Ele vai cumprir, você vai chegar do outro lado. Você precisa entender que o Deus dessa igreja não é político, que em época de campanha aparece prometendo mundos e fundos. Apareceu um monte aí, algumas semanas atrás. Algumas pessoas a gente fica olhando assim em campanhas e o cara está prometendo coisas que não compete nem o raio de ação dele. É porque eles são assim, eles prometem coisas, e tem muitos que infelizmente não vale absolutamente nada, mas tem muita gente boa também. Mas os que não valem absolutamente nada prometem um monte de coisa, sabem que não vão conseguir cumprir, porque eles só querem o voto. Agora o Deus dessa igreja não, quando Ele faz uma promessa, Ele cumpre as promessas que Ele fez. Ah, irmãos, você está diante de uma promessa cumprida. A minha mãe tinha um problema para engravidar, chamado útero infantil. Ela fez muitos exames e os médicos constataram que o útero dela não era desenvolvido, o útero dela era de uma criança. Ela foi num trabalho de oração, Deus usou um profeta para ela e Deus falou, eu vou abrir o teu ventre, e o primeiro que sair vai ser um pregador da minha palavra. E hoje eu estou aqui pregando a palavra na Devec Brasília para você, irmão. Levanta a tua mão, glorifica a Deus, o que Ele te prometeu, Ele vai cumprir, creia em nome de Jesus. Então eles tinham motivo para ter fé, eles tinham palavra, eles tinham promessa, e além de palavra e promessa, quem é que estava com eles no barco? Jesus. Eu vim te dizer que além de palavra e de promessa, você tem a presença de Jesus contigo no barco. Irmão, isso é maravilhoso. Há um hino antigo que diz assim, pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida. Esse aqui é o meu segundo culto hoje, e eu já senti a presença de Jesus aqui. Oh, glória a Deus, eu já senti o mover dele aqui. Você tem a presença de Jesus. E o último motivo que eles tinham para ter fé, é que Jesus estava no meio da tempestade. Fazendo o que, gente? Dormindo. O que Jesus fazia no meio da tempestade? Me ajuda aí, o que ele fazia no meio da tempestade? Ele estava dormindo. Preste atenção nisso, porque só consegue dormir no meio da tempestade quem tem um elemento de 3 letras na vida, que é paz. Jesus está querendo ensinar para eles através dessa atitude. É um bom parêntese esse que eu preciso abrir. Você precisa entender que Jesus não ensinava só com palavras, Jesus ensinava também com ações. Essa inclusive é uma das diferenças entre Jesus e todos os outros fundadores de religião. É que todos os outros fundadores de religião tinham uma mensagem. O Maomé tinha uma mensagem, o Alcorão está aí para provar. O Allan Kardec tinha uma mensagem, o Evangelho segundo Allan Kardec está aí para provar. Mas Jesus não apenas tinha uma mensagem, Jesus era a mensagem. Oh glória, só Jesus foi num nível de dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Oh glória a Deus, Jesus é aquele que diz, eu e o Pai somos um. Então no Evangelho Jesus não tem apenas uma mensagem, Ele é a mensagem de que Deus estava nele, atraindo o homem a si, perdoando a humanidade. Então Jesus era uma mensagem ambulante, e Ele quer transmitir essa mensagem. Qual a mensagem? É de que é possível dormir no meio da tempestade. É possível você estar na tempestade, sem estar em tempestade. E eu quero que você aprenda isso essa noite. É possível você estar na tempestade, sem estar em tempestade. Porque no Evangelho, você tem a paz que só Jesus pode te dar. Irmãos, falando de paz, eu me recordo de uma experiência que eu tive. Quando eu comprei, há mais ou menos uns 10 anos atrás, meu primeiro carro.
Você sabe que o primeiro carro, a gente fica empolgado com ele. E eu comprei, eu lembro, era um Fiesta sedã, preto. E como eu comprei, eu falei com a minha esposa assim, eu vou personalizar ele. Aí eu colei 2 adesivos, que são quase que de lei de todo crente primeiro carro. Ah, já até sabem já. O primeiro adesivo foi Deus que me deu. Colei, pastor César. E o segundo adesivo, a serviço do reino de Deus. E eu me recordo que eu fui pregar num trabalho de oração. E eu cheguei nesse trabalho de oração, preguei quando ele acabou, no bairro de Campo Grande, na zona oeste do Rio. Quando acabou o culto, a gente foi saindo da igreja, eu e as irmãs da mesa de oração. E eu me recordo que a gente foi saindo, aí a irmã olhou para o carro, falou, o carro novo, bonito. Aí ela leu, gostei do adesivo, foi Deus que me deu. E gostei desse outro também, hein, Bruno? A serviço do reino. Está a serviço do reino mesmo? Eu falei, é claro que está. Eu não sou dono de nada, eu sou mordomo daquilo que é de Deus. Ela olhou para mim e falou assim, então, leva eu e as irmãs de oração para orar na casa de uma pessoa que pediu oração a gente. Eu falei, é só marcar o dia. Ela falou, vem amanhã aqui, tal hora, você busca a gente e leva a gente lá? Eu falei, levo. Aí, irmãos, eu fui no dia seguinte, fui lá buscar a irmã, a gente entrou no carro. Era bem distante o lugar, porque o bairro era Campo Grande, Zona Oeste, e a casa da pessoa que tinha pedido oração era na Barra da Tijuca, uma área nobre do Rio. E eu me recordo que as irmãs entraram no carro, e a gente foi em direção à casa. Quando a gente chegou lá, era um condomínio bonito, do lado de um mercado, e eu entrei em umas mansões assim, casas de 5, 10, 15 milhões, casas bonitas, e eu fiquei olhando aquilo. Hoje em dia eu sou pouco impressionável, na época como eu era mais novo, era muito impressionável, e eu fiquei olhando aquilo tudo, as casas suntuosas, muito bonitas. A gente parou na frente de uma casa, e eu me recordo que a irmã saiu primeiro, junto com as outras irmãs, bateram na porta, e eu fui saindo depois, porque eu estava ali basicamente só de motorista, e eu me recordo que ela bateu na porta, uma secretária da pessoa abriu, colocou a gente para dentro. Pastor César, quando a gente entrou, eu me recordo que a secretária falou para a gente assim, a doutora fulana já vai descer. Dado alguns minutos, desceu uma mulher com uma caixa na mão, e eu me recordo que ela pegou a caixa, colocou em cima de uma mesa, e ela começou a puxar um monte de remédio dentro da caixa, e ela puxou um remédio e falou, esse remédio aqui, eu tomo para ter apetite, esse remédio aqui, eu tomo, porque me dá uma tremedeira de vez em quando, minha ansiedade, eu tomo esse remédio aqui eu tomo para dormir. Foi pegando um monte de remédio na caixa, e dizendo que ela tomava o remédio para funções diferentes. Aí a irmã de oração, cheia de autoridade, falou assim, irmã, eu não sou médico e nem enfermeiro, o que você quer, e no que eu posso te ajudar? Aí a mulher falou uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Ela disse assim, eu preciso ter paz. Ali eu percebi que o dinheiro compra a casa, mas não compra um lar. O dinheiro compra o colchão e uma cama boa, mas não compra o sono. O dinheiro compra de repente pessoas para se aproximar, mas não compra amigos de verdade. E ali eu percebi a importância disso que a gente recebe de forma gratuita no Evangelho, que é a paz que só Jesus pode dar. Oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Jesus diz assim, a minha paz eu vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Eu vim profetizar sobre a tua vida, hoje você recebe mais uma porção da paz de Jesus no seu coração. Eu vim profetizar para quem crê essa noite, você não vai ficar preocupado além do necessário, você não vai entrar em angústia e desespero, por coisas que não foi você que provocou. Você vai sair daqui e vai dormir a tua melhor noite de sono dos últimos meses, porque em Jesus você tem paz. Oh, aleluia, aleluia. Eu sinto Deus aqui. Eu vim dizer para alguém, esse boleto atrasado não vai roubar a tua paz, essa situação difícil não vai roubar a tua paz, porque Jesus te dá a paz que o mundo não pode dar. Aleluia. No Evangelho e em Jesus você tem paz. Aí os discípulos entre si fazem uma pergunta retórica e dizem, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Oh, irmão, e eu quero caminhar para encerrar te dizendo que Jesus é poderoso para acalmar as suas tempestades.
Eu não sei que tipo de tempestade você entrou. Eu não sei que tipo de tempestade você está. Tem gente que também não está em tempestade, essa é uma realidade. Esses dias eu fui pregar numa igreja e um pastor falou comigo: Bruno, tem um irmão aqui na igreja que veio contar um testemunho que impressionou todo mundo. No ano de 2019, o camarada abriu uma empresa de álcool em gel. Passou o ano todo quase quebrando, devendo a todo mundo. 2020 ele explodiu de vender álcool em gel. Está milionário. O pastor falou comigo. Ele chegou para mim e falou: pastor, ora, porque eu não sei nem o que fazer com tanto dinheiro. Tem gente que não está vivendo tempestade. Mas é para você que entrou aqui numa tempestade. Jesus é poderoso para acalmar essa tempestade. Ou se não for o propósito dele acalmar a tempestade, acalmar o teu coração para você atravessar ela. Fica de pé em nome de Jesus. Irmão, ele é poderoso para acalmar as tempestades. Tem um texto de Naum que completa isso. Naum, capítulo 1, versículo 3. Naum é um profeta menor. Naum, capítulo 1, versículo 3 diz assim: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. E em Naum a gente aprende uma outra lição sobre Deus e tempestade, que é a última e eu encerro agora. É que a tempestade que Deus não acalmar, Ele vai abrir um caminho no meio dela para você passar. De repente você entrou aqui essa noite e eu vim te dizer que há um caminho no meio da tempestade que você pode entrar. Esse caminho se autodescreveu em João capítulo 14, versículo 6. E disse-lhe Jesus: eu sou a verdade e a vida. E eu quero te fazer um convite essa noite. Entrou alguém aqui que nunca se entregou para Jesus, já visitou igrejas, mas você nunca levantou a sua mão e entregou a sua vida para Deus, e você quer fazer isso hoje. Sai do seu lugar e vem à frente que eu quero orar por você. Um dia eu entendi que Deus tem filhos, mas Deus não tem netos. Minha mãe era crente, mas um dia eu precisei levantar a mão e entregar minha vida para Deus. E de repente, esse é o seu dia. Hoje é o seu dia. E você quer voltar, entregar a tua vida para Jesus. Ou você que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar hoje para os caminhos do Senhor, sai do seu lugar e vem à frente que eu quero orar por você. Tem alguém aqui essa noite que está afastado dos caminhos do Senhor, ou não é cristão e quer entregar a sua vida hoje para Jesus? Eu quero te fazer um convite. Sai do seu lugar e vem aqui à frente que eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você. Enquanto a gente canta, é a sua oportunidade. Sai do seu lugar. Hoje pode ser o dia D da sua vida, o dia da mudança, o dia da virada em todas as batalhas. De repente você está tentando atravessar a tempestade no peito e na raça sozinho, e Jesus está dizendo: entra pelo caminho que sou eu, que você vai chegar do outro lado. Enquanto a gente canta, é a sua oportunidade. Sai do seu lugar e vem que nós queremos orar por você. Eu quero clamar a Deus pela sua vida. A igreja, fecha os olhos em nome de Jesus. Posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar.
Só depende de você um novo. Só depende de você uma nova história. Esse é um ambiente propício para a tua vida ser transformada, se você quer se entregar para Jesus. Mas Bruno, eu tenho defeitos, eu tenho falhas. Eu também tenho. A grande questão do evangelho é que funciona assim: você bota para fora quem você é, que Deus te transforma no que Ele quer que você seja. Então vem essa noite, sai do seu lugar e vem para Jesus. Ele tem uma obra para fazer na sua vida. Aleluias, aleluias.